A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal, que a paz e a luz de Deus esteja sobre você. Amém? Graças a Deus. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 28, eu vou resumir o texto porque é um pouquinho longo para você entender melhor. Amém? Dois discípulos iam no caminho de Emaús, o título fala. Aqui em cima do versículo 13. E eles estavam falando a respeito de Jesus, que ele tinha sido preso, crucificado e tinha sido morto e tinha sido, depois de 3 dias, ressuscitado. Estava falando que pessoas tinham visto eles ressuscitado, tinham visto anjo que disseram que Jesus tinha ressuscitado. Amém? E quando eles caminhavam e estavam conversando entre eles, Jesus apareceu e começou a conversar com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus. Amém? Então Jesus, meu irmão e minha irmã, ele aparece para mim e para você em várias formas. Por isso que a gente não tem que rejeitar ninguém, porque se a gente rejeitar alguém, e esse alguém pode ser o quem? Pode ser o próprio Jesus. Então a gente não pode rejeitar ninguém, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela menor que for. Amém? Não temos que rejeitar ninguém, temos que ajudar, temos que ouvir. Amém? E falar de Deus para ela, falar de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, eles caminhando, conversando entre eles, no versículo 28, diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez menção de passar diante deles, mas eles, o que eles fizeram? Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E Jesus entrou para ficar com eles na aldeia, na casa deles. E quando eu e você convidamos Jesus, amém? Ele entra na nossa casa. Esses 2 homens não sabiam que era Jesus, mas mesmo assim eles convidaram Jesus, convidaram aquele homem para entrar na casa deles, mesmo não reconhecendo quem era aquele homem. Amém? Isso é muito interessante. Amém? Então, quando a gente chama Jesus para nossa casa, ele vem e entra na nossa casa. Amém? Graças a Deus. E continuando, e aconteceu no versículo 30, que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido lhes deu. Quer dizer, Jesus abençoou o pão que eles deram para ele, e partiu e deram para eles. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ele quem? O Senhor Jesus desapareceu na mesma hora que eles reconheceram. E eles ficaram admirados e disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém? Então, quando eles falavam a respeito da palavra de Deus, o coração deles ardia quando Jesus estava com ele. O coração deles ardia. Isso é uma das manifestações de Deus. Amém? Ele pode aparecer na nossa vida. A gente pode sentir a presença dele. Amém? Assim como esses discípulos sentiram a presença do Senhor Jesus, você também pode sentir, se você buscar, se você convidar ele para entrar na sua vida, para ficar com você. Amém? Graças a Deus. Então essa é a palavra que eu entrego para você hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal, em nome de Jesus.